Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui rendidos para o 8º episódio da 3ª temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, logo de cara já digo que eu tô nervoso, porque eu acabei de gravar esse episódio aqui, essa resenha, e eu descobri que eu esqueci de colocar o microfone na camiseta e ficou tudo mudo. Tô tendo que regravar, então tô tenso, né, com raiva. Ainda mais que eu não curti muito este episódio. Pois é, ainda é ruim quando a gente tem que gravar de novo. Às vezes a gente não lembra se a gente já disse o que a gente comentou no outro take, né? Aí acaba esquecendo, enfim. Eu não gostei muito desse episódio, para falar a verdade com vocês. E algo que eu já havia comentado no vídeo anterior é que, claro, ele faz um conjunto, né, um dueto, né, porque todos os episódios aqui eles são meio que divididos de 2 em 2, né, os 10 episódios de 2 em 2 contam um certo arco. O arco começado na semana passada, ele se conclui aqui efetivamente em vários pontos possíveis, né? Claro, há um grande destaque principalmente para a vilã Vadic e também para o nosso herói Jack. Na verdade, né, ele já havia se transformado num super-herói e ele faz uso agora, dessa vez, consciente do seu poder. Se antes foi uma coisa ali meio no instinto, né, para poder salvar a Sydney, ele aqui, não, ele usa, fala, não, ô pessoal, calma, eu consigo resolver o problema, deixa com o papai que eu consigo, porque eu tenho a força comigo, né, eu tenho o poder, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. E ele tenta assim resolver a parada, só que, né, no momento final a vilã percebe e estraga exatamente o que ele estava tentando. Depois, aí sim, ele vai como um herói de fato, né, mais humano, digamos assim, e vai na raça tentar resolver o problema ali do pessoal em perigo. Mas, de qualquer forma, o que vale é que, sim, esse casamento das duas linhas mais principais do episódio, ela fica funcional. Mas também, se você for tirar ou ver com frieza o episódio, você percebe que ele é mais ou menos. Aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer no episódio anterior, quando eu atribuí uma certa nota, eu esqueci de dizer que a minha intenção, na verdade, era dar para o episódio 7 apenas 2,5 asteriscos, mas acabei dando um meio a mais justamente porque não havia a presença da Raf. Pois é, Rafaela, você não apareceu no episódio anterior, infelizmente também o Worf, né, porque ele é obrigado a trabalhar junto, né? Isso fez com que salvasse um pouco o episódio. Mas aqui não, com certeza a Raf voltou e tudo que ela traz de bom ou não traz de bom está presente aqui também para esse episódio, que meio que concorda com o que é a atuação da Raf, né? A presença da Raf, a importância da Raf, né? Como ela bota a trama para frente, né? É um episódio mais ou menos. Sim, um episódio tenso, que você talvez consiga se conectar bastante, ficar ali grudado na cadeira, caramba, quem vai, né? Acabar sendo defenestrado, né? Mas no fundo você sabe que os personagens principais não serão, né? Aí, claro, talvez o que a gente possa sentir mais falta, o 7 de 9 com certeza não iria morrer, né? O Shaw talvez pudesse morrer, você pudesse falar, a gente vai perder esse personagem. Mas no fundo, né? O texto também, o roteiro preferiu focar nos oficiais ali da ponte, exatamente em 3. E ficou aquela coisa de, no fundo a cena não é boa, então você só fica naquela coisa da aposta. Ah, vai morrer esse, não, talvez aquele ali, ou quem sabe o outro. Pois é, no começo eu sempre estava mais focado em 2 deles, que eu não lembro o nome, e depois acabou sendo, quem foi de F foi a Vulcana, a Vidic, né? Acho que era Vidic o nome dela, né? Personagem que eu até gostava, para falar a verdade. Falou muito pouco, né? Sempre ali no fundo de cena, mas era um vulcano, e todo vulcano a gente acaba gostando, né? Aliás, eu estava vendo no Memory Alpha, ela não é um vulcano 100%, ela é meia vulcana e também meia outra espécie que agora eu não me recordo, e também não... Acho que pela aparência dela, eu não conseguia perceber algum traço assim diferente de ser apenas algo que não fosse vulcano. Realmente, eu não entendi essa meia vulcanidade que foi colocada a personagem. Enfim, não importa. Eu senti, quando ela acabou morrendo, aquele vai e vem da Vadic, eu senti. Se fosse os outros 2, tava nem aí. Mas ela, acho que até os roteiristas sacaram, não, vamos matar o Vulcano que vai doer mais na audiência.
Sim, doeu mais na audiência, com certeza. Mas no fundo, tudo que Vadik fez ali foi uma demonstração da sua vilania. Mas a gente já sabia que ela era dodói da cabeça, que ela era fria para com os seus perseguidos há muito tempo, né? Já dava para perceber isso nos episódios anteriores. Sim, a Vadik, ela foi muito bem explicada, o que ela é, a sua origem, no episódio 7. Aqui foi uma demonstração do que a gente já conhecia. Por isso que eu digo que não tem necessidade de você até considerar que foi um grande episódio, porque foi um grande momento de tensão ali na ponte, na tortura psicológica que ela impôs aos personagens queridos, ou meio queridos, ou tanto faz, que estavam ali disponíveis para morrer na ponte. É uma coisa que, no fundo, não tem nada demais, né? E aquela coisa também, né, pessoal? Algo previsível, até o desfecho dela. Isso acontece sempre, e tanto vale para os heróis quanto para os vilões. Quando os personagens eles se explicam de alguma maneira, principalmente nas suas coisas mais íntimas, nas suas motivações pessoais da sua existência, ele se entende como um ser existente, né, as suas dores, as suas aflições, pode ter certeza, depois desse momento ele vai morrer em seguida. A Vadik, né, se explicou completamente o que ela era no episódio anterior, então ela acabou morrendo por aqui. Não era novidade nenhuma, né? Realmente a gente só ficava, como é que vai ser? E afinal, o desfecho da Vadik foi até que interessante, né? Porque justamente aí o Jack veio como um herói humano, né? Com aquela granada fotônica que ao final, numa surpresinha boa, interessante, na verdade era apenas um gerador de campo de força, né? Que fez com que ele pudesse salvar ali a Sete, né, que ainda permaneceu na ponte, os demais estavam lá dentro, né, mas foi bacana, foi uma surpresa boa, e depois Vadik e seus asseclas ali, que ainda estavam por perto, foram defenestrados com a abertura ali de uma janela, né, basicamente acho que a janela, o monitor principal ali, parece um campo de força só, né. Enfim, mas os caras foram defenestrados por lá, e nós vimos a grande vilã se congelar, depois de maldizer sólidos, se congelar no espaço frio e tenebroso, né? E depois bater na própria nave, né? E se estilhaçar em vários pedaços. Bonito de se ver, né? Bacana. Claro que a gente perde a conexão que ela tinha com o grande vilão, ou o representante do grande vilão, né? Que era aquele ser gosmento, a face gosmenta, né? Via o pedaço da sua mão, né? Liquefeita, né? A gente perdeu exatamente aquilo, né? Porque a Vadik, ela tinha um lado interessante que foi mal aproveitado, que era justamente quando ela falava com esse cidadão, ela ficava temerosa. Aliás, ela foi torturada também por ele, né? Bacana aqui nesse episódio, né? O cara cobrando, né? Ô, minha filha, trabalha direito, eu quero resultados, resultados. Ele começou a derreter ela e ela ficou ali numa situação que eu acho que lembrou, claro, as suas origens, né? É um personagem, no fundo ele era interessante, mas, de novo, né? É o personagem que é dado a um ator e ele precisa, né, interpretar de maneira brilhante, por isso que você foi contratada. É o que foi feito aqui para Amanda Plummer, né? Acho que eu não comentei no episódio passado, né? O nome da atriz. E, mais uma vez, foi um exercício de, tá, minha filha, agora pagamos bem, atue de maneira apropriada. Mas aquela coisa, né? Toda a loucura dela, não sei, exagerado. Eu sempre achei um personagem muito afetado, com certeza. Uma coisa também que eu esqueci de comentar no episódio passado foi a presença ali daquele aglutinado de seres, né? Que é Data, Lore, Before e também o próprio Sung, né? Todos ali dentro daquele corpo sintético feito lá pelo Instituto, né? Daystrom, que é nominado como M510, né? Acho que uma coisa assim, algo bem parecido. Ele estava lá no episódio 7, foi tão fraquinha a presença dele, ou tão clichê, para ser mais exato, que eu até esqueci de comentar. E é verdade, o que aconteceu lá de ele meio que se rebelar e de alguma forma ajudar a Vadik a dominar a nave, depois foi resolvido com aquele papo furado do amigo, né, do George. Falou, amigão, pô, pensa na gente, dá uma força. Acabou depois revertendo o que o Data, né, claro, ele se referindo ao Data, o que o Lore havia feito, ele conseguiu anular. Uma coisa bem clichê. E se você for pensar aqui também, o que acontece, que dá-se importância também para o
M510, vamos combinar assim. Na sua, enfim, união, que foi tirada a barreira, né, que separava lore de data, né, na união, claro, era óbvio, né, que ia ter aquele suspensezinho, que lore ia dominar completamente, visualmente ficar bem fácil de entender para a audiência média, e depois, claro, o data ia reverter. A solução dada foi justamente aquele truque, né, eu saquei que você tem inveja do que eu tinha nas minhas coisas pessoais, legalzinho. É uma solução que certamente estaria presente num episódio comum da A Nova Geração. Eu não tenho dúvida, é um tipo de solução bem conhecida deles, né? Que às vezes é só um truquezinho de lógica, né? Isso é muito comum na franquia, né? Aquelas coisinhas lógicas, assim, no momento exato, é a solução para muitos dos problemas. Mas aqui fica diluído dentro dessa temporada, assim, que tem que representar vários pontos dramáticos, né? Não fica aquela coisa condensada num só episódio para o data, para o lore. Então fica mais ou menos. Mas é bacana, de qualquer forma é bacana. Mas não deixa de ser um pouco rotineiro também. Ou seja, a gente tem várias camadas aqui nesse episódio que está tudo no mesmo pé, né? E, acho que tá fechar a parte do herói, né? Que se antes ele tinha consciência, aliás, ele teve a percepção do seu poder, né? De maneira assim instintiva quando ele salvou a Sidney, aqui ele foi de maneira consciente tentar resolver o problema na hora H. Vadik percebeu, aí depois ele foi com a cara e a coragem usar a granada fotônica para poder resolver a parada. Bacana também do personagem. E o personagem, de novo, ele não ficou sendo enrolado, porque era comum nas temporadas passadas a gente ver que uma situação que, caramba, ela tem uma noção clara que ela precisa ser desenvolvida e os roteiristas apenas deixavam para o episódio seguinte ou posterior. Aqui não, o episódio do Jack, quando ele foi apresentado como uma entidade que não dá para entender direito o que diabos ele é, ele não está sendo deixado para trás, ele está avançando, ele se tornou agora um herói. Antes ele tinha uma participação até do cara chato apenas da série, né? Ele não tinha uma presença forte, agora não, agora ele é um herói mesmo. Pois ele salvou o dia, primeiro numa tentativa e depois concluiu na segunda. Ele é um herói de fato agora. Então a história dele está sendo posta para frente. Até que no final do episódio, né, temos então ali a sessão de terapia com a Diana e ele tem que enfrentar a tal lá da porta vermelha, né? Pois é, porta que também foi motivo de bastante insistência dos roteiristas na temporada 2, né? Isso em relação ao personagem do Picard. Falando na Diana, né? Pois é, ela e Riker voltaram a aparecer aqui nesse episódio, aliás, numa situação que eles estavam juntinhos, né? Na mesma cela, né? E eu acho que eu fiquei com a sensação que teve cena cortada no episódio. Me parece, pelo tom da conversa dos dois, é que eles estão se reencontrando ali. Não, eles estavam separados antes, né? Mas acho que eles estavam separados em celas. E alguma coisa aconteceu que foi juntado os dois no mesmo lugar. Mas foi cortado porque aí já dava demais. É um episódio longo, né? Todos os episódios chegam a quase 50 minutos. Ou quase uma hora, né? De 50 para frente até uma hora, né? Realmente os episódios são bem longos. Mas acho que a sensação que foi cortado. É o que importa. No fundo também a cena dos pombinhos, que nós, Treks, adoramos, né? O casal, não acrescenta lá muita coisa também. É uma coisa rotineira, né? E claro, de novo, aí a parte fraca do episódio, mais fraca do episódio, que é exatamente, né, veio a cavalaria e salvou os dois, né, porque só tinha um soldadinho lá de chumbo da Vadik cuidando dos dois lá na cela. O Worf vai lá e defenestra o cidadão. De novo, um repeteco até na temporada, porque isso já havia acontecido lá no episódio 2, quando ele salvou a Raf, né, foi uma entrada triunfal. Uma entrada de cavalaria, vim salvar todo mundo. Isso foi o que aconteceu mais uma vez. Uma falta de inspiração dos roteiristas também, que é gritante. E aquela coisa, né? Sempre quando o Raf aparece, ela meio que embarriga tudo para baixo, né? O peso dela, ela deixa o episódio morno. Eu realmente não gosto dessa personagem. Ela é chata desde a sua origem lá na primeira temporada. E aqui na terceira eles não conseguiam desenvolver a Raf de maneira alguma. Até deram para ela uma cena ali que é tipo cena de empoderamento, né? Porque ela derrotou ali todos os mequetrefes da Vadik, né? Blá, 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 blá. Tudo, claro, não dizendo não. Ela foi... tá naquele estado, né,
deficiência porque o Worf a ensinou, mas não, aquilo é forçado, né? Porque... E os caras, muita gente comentou isso nos fóruns, né? Por que esse pessoal ali da Vadik, por que eles não são eficientes em combate, já que eles são metamorfos? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Eles ali parecem, né, só um soldadinho de chumbo mesmo, comum, básico, né? Não sei, não dá para entender realmente o que fizeram naquela cena junto com esses vilõezinhos, né? Segunda categoria. Mas é só para brilhar mesmo a Raf, deixar ela poderosa, né? Tem gente que acha que quando mulher briga assim, ela fica poderosa, engrandece, não engrandece nada, né? Vamos fazer o exercício aqui nessa terceira temporada. Mentalize todas as cenas de Raf. Se você cortá-las, não tem problema, a história funciona do mesmo jeito. Porque na parte do Picard tudo funciona organicamente, não fica com aquela sensação, caramba, parece que cortaram alguma cena, como eu tive com aquela em relação ao Riker e a Diana. Mas aqui da Raf, você pode tirar tudo da Raf que, ó, não tem problema. Vai funcionar a temporada inteira. E agora, eu esqueci alguma coisa? É o problema de gravar 2 vezes o mesmo episódio, né? Eu acho que eu já falei tudo, né? Ah, sim, uma coisa que eu já havia dito no episódio anterior é que, como ele é casado, um dueto, a gente percebeu aqui claramente que até coisas que se repetiram, a questão do Android M510 estava presente lá no set, ele podia ter sido cortado, porque também foi uma coisa bem xoxa, né? Ele podia ter focado só aqui, é um repeteco de situação, tudo focado na Vadik, na evolução do personagem Jack, é uma coisa só, e naquele tom sombrio, completamente tenso, escuro, por causa ali da temática, do que o personagem Vadik é, que foi torturado, agora ela faz a sua vingança em termos de tortura, mas no fundo, se você pegar vendo a temporada sempre dividida em dois episódios, esses 2 aqui é o que mais dá para perceber que ele está centrado numa certa temática, né? Ele quase que podia ser exibido junto, que seria até melhor, seria mais dinâmico e seria até mais tenso, com certeza. Agora, outra coisa também que eu acabei esquecendo de comentar no episódio passado, que eu atribuí 3 para o 7º episódio, 3 asteriscos, né? Na verdade, a minha intenção era dar apenas 2,5 asteriscos, mas eu acabei subindo meio justamente porque não havia a presença da Raf. E agora, aqui, já caminhando para uma certa nota, é justamente tirar esse meio ponto, porque a Raf voltou, ela apareceu, ela deixou tudo chato. E, portanto, para esse episódio, o 8º da terceira temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Agora vamos ver como tudo isso termina nas próximas 2 semanas. É isso.